Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Gostaria que vocês nos acompanhassem agora nesse estudo sobre a cronologia dos patriarcas, passando por Abraão, Isaque, Jacó e chegando também até José. Mas antes, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like, vá compartilhando os nossos vídeos. Bom, começamos ali com Abraão no capítulo 21, versículo 5 de Gênesis. Ali vai nos dizer que é o momento em que Isaque nasce, né? Aquele momento em que Deus cumpre a sua promessa a Abraão. E diz o texto aqui de Gênesis 21, 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora no capítulo 25, versículos 25 e 26, vai nos contar a história de Isaque com seus filhos. Isaque agora está com 60 anos de idade e nasce seus dois filhos, Esaú e Jacó. Então, se Isaque está com 60 anos de idade, quer dizer então que Abraão está com 160 anos. Porque Abraão teve Isaque com 100 anos, né? Então, agora Abraão está com 160, Isaque está com 60 anos e nascem seus dois filhos, Esaú e Jacó. E diz assim o texto de Gênesis 25, 26. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E ainda em Gênesis 25, versículo 7, vai nos dizer que Abraão morreu com 175 anos. Então aqui, a partir dessa idade, os meninos Esaú e Jacó estão com 15 anos de idade. E Isaque está com 75 anos de idade, quando morre seu pai Abraão. Então Abraão chega a conhecer os seus dois netos gêmeos e os acompanha ainda no crescimento até eles fazerem 15 anos de idade. Então Abraão morre. Ali então Gênesis 25 ainda, versículo 33, já vai nos dizer a história da compra da primogenitura. Ali não sabemos a idade exata de Esaú e de Jacó. Vai dizer ali o momento em que Jacó e Esaú estão juntos e Esaú está com muita fome e Jacó está fazendo um prato de lentilha. E aí Esaú pede essa comida para ele, a Jacó. E Jacó então lhe propõe um negócio. Não, eu te vendo a lentilha para comprar o seu direito de primogenitura. Você me vende o seu direito de primogenitura? Aí eu te dou o prato de lentilha. É um acordo que nós vamos fazer. E ele me falou, do que me vale a primogenitura? Estou morrendo de fome? Tá bom, tá feito o negócio. Então não sabemos ali diretamente a idade, mas o acordo foi feito nesse texto aí. Gênesis 25, 33. E Isaque e Rebeca estão longe, não estão sabendo desse acordo, né? Gênesis 25, 32 e 33 diz: E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Agora passamos ao capítulo 26, versículo 34, onde vai nos informar que Esaú se casa com 40 anos de idade. Gênesis 26, 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Então, se Esaú está se casando com 40 anos de idade, claro que Jacó também tem 40 anos de idade, porque eram gêmeos, né? E aqui o seu pai, Isaque, então, está com 100 anos de idade. Esse é um dado interessante. Isso é a questão da matemática que a gente vai fazendo, né? Então, pulando agora para o capítulo 27 de Gênesis,
versículos 22 ao 24, vai nos mostrar agora o momento em que Jacó engana seu pai, Isaque. Ele vai enganar Isaque porque Isaque ficou cego. E aí ele quer o direito da primogenitura para ele, que ele havia comprado de Esaú, mas não havia dito nada ao seu pai. E como o seu pai, Isaque, gostava mais de Esaú do que de Jacó, porque Esaú gostava de caça e Isaque também gostava de caça, então ali era um prato cheio para manter a tradição de dar a Esaú o direito da primogenitura, mesmo que Esaú tenha desprezado esse direito, mesmo que Esaú não ligasse para esse direito, porque o direito da primogenitura dava ao primogênito a chefia do clã, dava o dobro das bênçãos, o dobro da herança, e tinha também uma bênção que o pai dava ao filho. Era uma bênção que Deus, através do pai, dava ao seu primogênito, no momento que iria passar essa responsabilidade. Então Jacó ansiava muito por essa bênção, e ele acabou passando os pés pelas mãos, combinando com a sua mãe, e enganaram a seu pai. Ele se passou por Esaú. Ele botou uns pelos nas mãos, nos braços, porque Esaú era muito peludo e ele não era peludo. Então ele botou isso, já que seu pai era cego, botou para enganar o seu pai. Gênesis 27, do 22 ao 24, vai dizer assim: Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A sua voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então vemos que a palavra de Deus não nos diz diretamente a idade aqui dos filhos de Isaque, né? Jacó e Esaú. Mas pela idade de José, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho, nós chegamos a um número que podemos ter ali uma ideia de que Jacó e Esaú tinham 73 anos de idade quando Jacó enganou a seu pai Isaque. E Isaque estava então com 133 anos de idade. Agora aqui nessa parte, falando do nascimento de José até a sua morte, aqui temos textos que nós vamos entender o porquê que chegamos àquela ideia de 73 anos de Jacó, junto com Esaú, lá naquele momento que Jacó engana a seu pai Isaque. E aí a gente vai estabelecer a idade de José pelos textos bíblicos e também a idade de Jacó, em cada um dos seus contextos. Começando com Gênesis 30, aqui abaixo, versículos 23 e 24, eu coloquei aqui Jacó com 91 anos. Nós vamos ver o porquê que está aqui essa idade dele de 91 anos e José nasce nesse momento, né? Quando Jacó está com 91 anos. Então diz aqui: E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Frase de Raquel, né? A mãe de José. Está aqui em Gênesis 30, 23 e 24. Ali em Gênesis 37, vamos andar um pouquinho mais para frente aqui. Gênesis 37, versículo 2, vai nos dizer assim: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Então aqui vai nos dizer que José tinha 17 anos de idade. Então aqui, como vemos aqui acima, Jacó já estaria então com 108 anos. Porque aqui abaixo, quando José nasce, ele está com 91 anos, né, Jacó. E aqui acima, José está com 17 anos. Então 91 mais 17, 108 anos. Mas ainda não temos essa idade direta escrita na Bíblia. Vamos ver mais para frente, estamos caminhando até chegar lá. Em Gênesis 41, versículo 46, como está ali,
vai dizer assim: e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então aqui já está dizendo que José tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. E aqui abaixo, Jacó, seu pai, consequentemente, então está com 121 anos de idade. E o versículo seguinte, o 47, vai dizer: e nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Então, aqui, como os irmãos conhecem, é aquele sonho que Faraó teve, né, das vacas gordas e as vacas magras. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então, aqui é o momento das 7 vacas gordas. Os 7 anos de abundância. Então, já vamos acrescentar esses 7 anos. Aqui, José, então, já estará com 37 anos de idade. Já com os 7 anos de abundância. Então, seu pai Jacó com 128 anos de idade. Agora, capítulo 45 de Gênesis, capítulo 45, versículo 6, vai tratar aqui do seguinte: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Ou seja, aqui então já passaram os 7 anos de abundância, começaram os 7 anos de fome e já estava no seu 2º ano de fome. Então, se José começou a governar com 30 anos, passaram 7 anos de abundância, ele chegou com 37 e 2 anos de fome, então José está com 39 anos de idade. E esse é o momento em que ele traz seu pai Jacó para perto de si. Traz seu pai lá da sua terra para o Egito, junto com seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 47, versículo 9, a idade de Jacó, quando ele chega no Egito. Então diz assim o texto: e Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então aqui Jacó mesmo diz que ele está com 130 anos de idade, e José está com 39 anos de idade. Então é a partir daí que nós chegamos à conta de que José nasceu então quando seu pai tinha 91, porque é só diminuir ali 130 menos 39, dá 91 anos de idade. Então até aqui estamos entendidos, né? Porque nós precisamos ir chegando ao texto lá na frente para que a gente possa compreender o texto lá de trás. E ainda em Gênesis 47, versículo 18, ainda está ali passando aqueles anos da fome. Já é depois o ano seguinte e o outro ano, porque os homens daquela terra vão a José para comprar pão para comer. Então, ali já se passam esses anos todos. Então, passando os outros 5 últimos anos da fome, então José, de 39, vai para 44 anos de idade. E Jacó vai de 130 para 135 anos de idade, no tempo em que acabou o tempo das vacas magras, né? Passou-se a fome no Egito. Estão acompanhando esse nosso raciocínio? Espero que os irmãos estejam acompanhando. Ainda no capítulo 47, versículo 28, aí nós já vamos ver o texto bíblico diretamente dizer com que idade o patriarca Jacó morreu. Então, diz aqui o versículo 28, e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Veja que interessante, né? Aqui, no começo, em Gênesis 37, quando começa a história de José, diz que José estava com 17 anos quando os irmãos dele o venderam para o Egito. Então, Jacó ficou com José por 17 anos, somente, até José fazer 17 anos de idade. Aí ele foi vendido, né?
E depois, quando o seu pai é trazido por ele para o Egito, ele fica ali dos 130 até os 147 anos de idade. Então ele fica 17 anos de novo com o seu filho José. Então 17 no começo e 17 no final. 34 anos. Então vemos que Jacó ficou afastado de José durante 22 anos. Quando Jacó estava com 108, José foi vendido. E Jacó encontrou com José quando ele estava com 130. Então passam-se ali 22 anos, né, de afastamento. E, como falamos, 17 no começo e 17 no final. Jacó morre com 147 anos de idade, conforme o texto aqui de Gênesis 47, 28. Diz: Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Então é baseado nessas informações desses textos, das idades de Jacó e de José, que nós vamos fazendo tipo uma cronologia reversa, né? E aí nós chegamos a essas informações. E a informação de que Jacó tinha 73 anos de idade quando ele enganou seu pai Isaque para pegar a bênção da primogenitura, é porque quando Jacó está com 91 anos de idade, o seu filho José nasce. E ali ele já estava cerca de quase 20 anos já lá com Labão. Por quê? Porque quando Jacó sai da terra de Labão, até escondido, né? E depois Labão vai atrás dele e o encontra no caminho, ele diz para Labão assim: eu tenho te servido por 20 anos. E José já estava nascido. E é logo assim que José nasce que ele tem essa ideia de sair dali, porém o Labão faz uma proposta a ele e ele ainda fica ali, até que Labão muda o seu salário por 10 vezes. Então nós temos que fazer um pouco essa conta, né, dessa mudança de salário. Então vamos dizer que José teria ali uns 2 anos de idade quando Jacó saiu. E aí ele encontra com Labão no deserto e diz: por 20 anos eu tenho te servido. Então ele estaria ali com 93 anos de idade, Jacó falando com Labão, José com 2 anos de idade. Então 93 menos 20, que ele está dizendo que ficou lá com o seu tio Labão, então ele chegou lá com 73. Então possivelmente, não é uma certeza, não podemos cravar, porque a Bíblia não está claramente falando essa idade, mas possivelmente essa foi a idade então que ele enganou seu pai. Ele estava com 73 anos de idade quando enganou Isaque. Isaque estava com 133 anos naquele momento. E para finalizar, aqui a Bíblia nos traz a idade que José morreu. No capítulo 50 de Gênesis, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Tal como colocamos aqui, né, no final. Então, eu espero que você tenha entendido, né, essa cronologia, essa é uma curiosidade, né, sobre a idade e a cronologia dos fatos dos patriarcas, até também chegar a José. Que Deus abençoe. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. A paz a todos.